Hoje a gente tem o imenso prazer de receber a doutora Márcia Beatriz Tartarella, que é mestre e doutora em ciências pela Unifesp, o prêmio Varilux da SPO 2000, o prêmio GOP em oftalmologia pela Bayer em 2019, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria no período de 2015 a 2017, presidente da SOPLA no período de 2015 a 2017, diretora do setor de pesquisa da Cavavier e secretária do Departamento da Sociedade de Pediatria de São Paulo. A Márcia dispensa apresentações, mas é um enorme prazer de ouvir Márcia falando sobre o desenvolvimento visual na criança nos tempos modernos. Só vou fazer uma observação aqui, que eu recebi um chat de um colega dizendo que está sem áudio, está sem som, tá, o Rick? Então tem que ficar atento para ver se os colegas estão ouvindo. Bom, Márcia, um enorme prazer de tê-la aqui conosco, e agora a bola é sua. Então, se o Rick dá licença aí para a gente, já vou começar a falar, né? É uma honra, muito obrigado pelo convite. Como eu falei, né, eu queria estar aí no Rio, mas a gente vai fazer por enquanto online, né? Então, vou tentar transmitir para vocês alguma informação sobre o que a gente tem pensado sobre as crianças, sobre promover a saúde ocular infantil, né? Sobre o desenvolvimento visual, sobre a gente quase nem a gente fala também, né? Prevenção de alterações visuais, prevenção de doenças, prevenção de deficiência visual, mas eu gosto de falar em promoção de saúde. A gente está promovendo a saúde ocular infantil. Então, isso é interessante para colocar para pais, avós, famílias, professores, pediatras, que tem que haver a promoção da saúde ocular. E, para isso, a gente tem que ter um mínimo de noção do que como se desenvolve a visão e a importância dos períodos críticos de desenvolvimento visual e como abordar e como ficar atento ao desenvolvimento visual, né? Então, vamos lá. Pode passar o primeiro. Então, eu vou começar do início. Então, a gente começa do início, né? Então, por quê? Porque, junto com essa promoção de saúde, tem que ter a prevenção. Começa nos exames de pré-natal. Então, todo o protocolo de pré-natal, que varia em cada região do Brasil, às vezes varia de cidade para cidade, a abordagem do protocolo pré-natal, quais os exames e quais as vacinas que a grávida tem que estar atenta e tem que passar por esse protocolo. Assim como no sul do Brasil existe um protocolo bastante firme, bastante intenso para controlar e tratar, se for o caso, das grávidas infectadas durante a gestação pela toxoplasmose. Nos estados do Nordeste, esse protocolo já não é tão intenso, então ele varia regionalmente. As vacinas, hoje em dia, também, até vacina de Covid, né, as grávidas estão tomando essa vacina. E nos casos de acometimento genético, em famílias que já têm alguma doença, já têm alguma hereditariedade, tanto para doenças oculares como sistêmicas, a gente tem até diagnósticos pré-natais e, inclusive, diagnósticos genéticos pré-implantacionais, né, que também podem ocorrer. Então, isso é um avanço muito grande em genética, e seria também uma prevenção de doenças, principalmente doenças graves, que levariam à cegueira. E o principal, depois, em o bebê nascendo, né, o recém-nascido, é o diagnóstico precoce de qualquer alteração visual. Então, eu vou começar pelo teste do reflexo vermelho. Como eu falei, vamos começar pelo início. Então, o bebê nasceu, o primeiro exame que ele é submetido será o teste do reflexo vermelho. Próximo slide.
teste do reflexo vermelho, ele tem que ser realizado na maternidade, né? Em São Paulo, nós temos a obrigatoriedade por uma lei estadual desde 2007 para realizar o teste do reflexo vermelho no berçário, antes da alta do bebê do berçário. Então, esse teste é feito, às vezes, em 24 horas, em 48 horas, em 72 horas, depende do momento de alta em cada maternidade, né, da demanda de cada maternidade. E ele é conhecido como teste do reflexo vermelho ou teste do olhinho. Eu quero colocar aqui que no Rio de Janeiro, vocês começaram muito antes que São Paulo. O teste do reflexo vermelho, acho que em 2001, 2002, já estava implantado na cidade do Rio de Janeiro e depois no estado do Rio de Janeiro. E aí eu sempre agradeço, reconheço a ajuda, a atenção, o apoio, o entusiasmo do Dr. Luciano Gonçalves para implantar o teste do olhinho no nosso meio. Então, por isso foi essa iniciativa dele que ajudou muito a gente, principalmente aí no Rio de Janeiro, ele conseguiu vários apoios, apoio de mídia, e então a implantação do teste do reflexo vermelho se deu no Brasil inteiro, foi em primeiro lugar no Rio de Janeiro, próximo. Então, eu sempre agradeço muito o doutor Luciano Gonçalves por esse apoio e esse entusiasmo dele no momento em que a gente estava elaborando normas técnicas, elaborando como introduzir o teste do reflexo vermelho nas maternidades do Brasil e da América Latina, que foi aos poucos sendo colocado. Então, o reflexo vermelho, a prioridade dentro da saúde ocular infantil é que ele seja feito dentro do período crítico do desenvolvimento visual, que são os 3 primeiros meses de idade. Que nesses 3 primeiros meses de idade, no período crítico, qualquer alteração no desenvolvimento visual pode, principalmente em casos que eu tenha uma perda bastante severa de visão, ele pode levar a uma perda irreversível da visão no decorrer dos anos, né, no desenvolvimento visual dessa criança. Ele pode ocasionar uma ambliopia, ou uma baixa visão, ou até cegueiras, em vários casos, se não for detectado a tempo. E o melhor momento é o momento que o bebê está cercado por agentes de saúde, que é o momento em que ele ainda está na maternidade, né? Então, tanto o pediatra, como se houver algum oftalmologista responsável pela maternidade, como os agentes de saúde, o pessoal da enfermagem, as assistentes de enfermagem, eles podem estar, sim, realizando o teste do reflexo vermelho no recém-nascido. Esse teste do reflexo vermelho, ele é também conhecido como teste do fundo de olho, que você tem um reflexo vermelho, por quê? Você tem um reflexo da retina que volta como vermelho para a gente, né? Que vocês podem ver aí na foto, é uma foto com flash, né? Então, mesmo os pais, muitas vezes, já vão estar fazendo o diagnóstico por alteração do reflexo vermelho, numa foto com flash. Eles só vão realmente poder fazer isso a partir do momento que eles tiverem uma educação para isso, em que eles foram orientados ou conscientizados em perceber a alteração de um reflexo vermelho. Então, isso a gente sempre faz as campanhas, tenta colocar em mídia, que assim a população vai ter acesso ao que é o reflexo vermelho e a perceber se existe um reflexo vermelho alterado. A maioria das vezes agora ele é conhecido como teste do olhinho, e na verdade o nome é o teste de Bruckner, né, o nome científico que foi primeiro publicado, e na maioria dos casos também o que ele detecta é a catarata no recém-nascido. Então, muitas vezes ele é chamado de teste da catarata. Próximo. Então, a gente tem o teste do reflexo vermelho, que tem que ser vermelho, ou ele vai estar alterado, ou ele vai estar branco, ou vai estar ausente, a gente vai ver uma pupila preta, ou vai estar duvidoso. De qualquer maneira, essa criança terá que ser encaminhada para um centro de referência próximo. Se o teste vermelho estiver alterado, tem que haver algum exame mais completo. Então, é isso que eu falei, né? No berçário, a equipe de saúde que estiver presente,
É feito com oftalmoscópio direto, numa sala semi-escura, não precisa dilatar, é sem colírio, é o teste indolor, é rápido, de baixo custo. Próximo. E que é um teste efetivo. É um teste efetivo para detectar várias alterações, né, que podem estar levando a baixa visual severa. Próximo. Então, é uma medida que a gente considera fácil e efetiva para prevenção de cegueira. Existe, lógico, que uma curva de aprendizado do pediatra, dos agentes de saúde, mas hoje em dia a gente recebe crianças que têm catarata pontiforme com 5 dias de vida, em que os pediatras conseguiram ver aquele ponto ou ver uma alteração no reflexo vermelho. Então, às vezes, o pediatra ele consegue detectar mais facilmente até do que um residente de oftalmologia ou até que nós oftalmologistas, porque ele conseguiu esse treinamento nos recém-nascidos, que a maioria nasce com o olhinho inchado ou alguma outra alteração. Próximo. Se não for possível o teste do reflexo vermelho antes da alta, ele tem que ser feito no ambulatório, depois da alta do bebê, nos primeiros 30 dias de vida. Esse daqui é um slide que eu gosto muito, porque fala do reflexo vermelho e fala do Rio de Janeiro, tem o Cristo Redentor, tem esse reflexo vermelho, né? Parece um olho, parece uma pupila, e foi dessa campanha aí que o doutor Luciano Gonçalves estava à frente, né? E foi bastante difundida, na época até em jogos de futebol a gente difundiu sobre o teste do reflexo vermelho, e agora, inclusive, nós temos toda uma campanha, que foi a campanha do mês de setembro, do teste do olhinho, né, o teste do reflexo vermelho, que também que vem sendo feita mais sobre o retinoblastoma do que sobre o desenvolvimento visual, mas e com uma mídia forte por trás, que é a mídia da Globo, então isso é muito, muito legal, muito importante, e vamos ter diagnósticos cada vez mais precoces. Próximo. Ainda falando sobre o teste do reflexo vermelho, toda vez que ele estiver alterado, ou tivermos a pupila branca, que é a leucocoria, tem que ser encaminhado daí para um serviço especializado, de preferência dentro dos primeiros 30 dias de vida. Próximo. E sempre que eu tiver uma leucocoria, uma pupila branca, meu primeiro diagnóstico, por mais que eu veja que é uma catarata, meu primeiro diagnóstico tem que ser retinoblastoma. Então, a leucocoria, até prova em contrário, é um retinoblastoma. Então, a partir do momento que eu tenho uma leucocoria, eu tenho que pedir um ultrassom. O ultrassom tem que ser realizado o mais precocemente possível. Para daí eu ter o diagnóstico, entre todos esses diagnósticos diferenciais aqui, né? Que qualquer uma dessas alterações podem ser vistas através do teste do olhinho, do teste do reflexo vermelho. No recém-nascido fica muito mais fácil ver a catarata congênita do que alguns desses outros diagnósticos, que nem todos esses vão dar realmente uma alteração muito grande no teste do olhinho, assim como a catarata. A catarata realmente altera bastante o teste do olhinho, né? Próximo. Então, eu continuo puxando aqui para o meu lado, né, Valéria, Almir? Então, eu estou falando aqui, eu falo do olhinho, mas falo da catarata congênita junto. Então, a gente tem uma incidência razoável de catarata congênita, bem mais frequente do que um retinoblastoma, bem mais frequente do que um glaucoma congênito, então é 0,4% na população mundial. No Brasil, nós não temos, assim, estudos tão elaborados de incidência ou epidemiológicos, porque são estudos difíceis de serem realizados, exigiria que alguma agência pública auxiliasse para fazer esse tipo de estudos, mas a gente considera de 0,6 a 6 em cada 1.000. No escolar, que daí a gente junta a catarata congênita mais a catarata pediátrica de desenvolvimento, então aí aumenta um pouquinho, né? Aumenta essa incidência. E lembrar sempre que na síndrome de Down, aí estoura, né? A incidência é muito maior.
12% das crianças com síndrome de Down, em qualquer momento da vida, ao nascimento, na infância, na adolescência, podem desenvolver a catarata congênita. E a gente até fez um levantamento, a gente está buscando um levantamento esse mês da incidência, prevalência, epidemiologia da catarata congênita na América Latina, e também existe poucas publicações sobre essa incidência na América Latina. Próximo. Bom, agora vamos falar um pouco mais do desenvolvimento, né? Volta aquele slide do desenvolvimento da visão do recém-nascido, né? Então, olha, ele começou bem embaçado e nos meses ele vai, a visão vai se formando, sistema visual, né, vai se desenvolvendo e olha, e a visão vai se tornando mais nítida. Os primeiros 2 meses a criança praticamente enxerga preto e branco, primeiro mês é bem embaçado e vai tendo toda essa transformação da visão, né? Esse videozinho é bem elucidativo. E é o que eu pergunto nas aulas para residente ou para os alunos de medicina, né? O que o bebê vê quando ele nasce, né? Ele nasce e ele vê? Sim, o bebê nasce, abre o olho e ele vê. Mas como a gente viu aqui, né? Ele vê primeiro esse borrão. Só que esse desenvolvimento é muito rápido, certo? Por quê? A gente sabe que no bebê dentro do útero, a cada hora são formados 200 mil neurônios. Então, é um número assim, absurdo de neurônios que estão sendo formados e essa transformação, essa evolução, esse crescimento de neurônios intracerebrais, né, cerebrais, eles continuam se formando nos primeiros meses de vida, assim, numa velocidade absurdamente rápida. Então, é muito importante que a visão, que não tenha nada bloqueando o desenvolvimento visual da criança nesse momento, nesse primeiro ano de vida, nesses primeiros meses de vida. E por isso a importância do teste do olhinho, e eu julgo importante também uma revisão aos 6 meses e com 1 ano de idade. Passa o próximo slide, por favor. Então, aqui também um quadro feito pelo Teller, em que mostra esse desembaçamento, como a visão está se desenvolvendo. Então, se houver algum bloqueio, esse desenvolvimento a nível intracerebral, ele entra em defasagem ou até para, a nível de corpo geniculado lateral, pode haver uma atrofia ou uma falta do desenvolvimento do corpo geniculado lateral, e sem a chegada desses neurônios ou da informação visual lá no córtex visual. Então, todo o cuidado para promover a saúde visual, a saúde ocular no bebê é extremamente importante. Próximo. O que a gente está vendo? Que desde o início, esses bebês com 2, 3 meses, eu vejo muito no meu consultório, porque, como eu falei, eles já chegam com 5 dias, eles têm alta na maternidade, se tem catarata, se tem alguma coisa, alguma alteração, eu recebo muito esses bebês dos pediatras. Então, eu acompanho, às vezes tem catarata, às vezes não tem, ou tem outra alteração, ou não tem nada, mas eu acompanho esses bebês durante 2, 3, 5 anos. E o que eu estou vendo desde o primeiro ano de vida, desde meses, o celular. As crianças já estão sendo submetidas à tela muito precocemente, muito. Então, o que isso vai acarretar no desenvolvimento visual da criança? A longo prazo, a gente ainda não sabe, porque a visão do celular, a visão das telas, do iPad, do computador e mesmo da televisão, é uma visão em pixels, né? Não é uma visão natural, como a visão de um objeto, a observação de uma fruta, de uma flor, de uma visão real. É uma visão
em pixels, e é uma visão teoricamente virtual, né? Então, isso tem sido questionado e vai ter que ser, tem que estar sendo avaliado com pesquisas se isso vai interferir na visão, na acuidade, na percepção e na função visual ao passar dos anos. Voltando ao desenvolvimento normal da criança, a gente tem algumas cartilhas do Ministério da Saúde, com diretrizes de atenção de saúde ocular da infância. Essa cartilha é disponível pelo Ministério da Saúde, é bem interessante. Ela mostra alguns steps, alguns degraus de desenvolvimento visual. Ela ajuda muito o médico oftalmologista, o médico geral e o médico pediatra a observar o desenvolvimento visual da criança. Próximo. O período crítico é de 0 a 3 meses, como eu já comentei. Depois a gente tem um segundo período de desenvolvimento rápido de todo o sistema visual, tanto do olho, do crescimento do olho, como do desenvolvimento da retina, em que a gente sabe que a mácula só vai estar formada ali ao redor de 6, 7 meses de idade. Tudo isso durante esses 2 primeiros anos de vida, que a gente tem o teste de Teller e o teste de potencial visual evocado e o teste de potencial visual evocado de varredura nos casos em que a gente tem dúvida quanto à visão da criança. Então, eu digo, olha, um bebê aos 6 meses, 7 meses de idade, ele enxerga muito bem. O bebê tem uma visão muito boa, você consegue ver essa função visual, a coordenação visual, a coordenação visomotora, olho-mão. O bebê já está muito evoluído visualmente. Só que isso num bebê normal, que não tenha deficiência visual e que não seja prematuro. O bebê prematuro, ele vai sim ter um atraso devido à prematuridade, né, em todo esse desenvolvimento de retina, de estruturas oculares e do sistema visual intracerebral. Eu sei porque eu tive uma filha prematura, né, que hoje já é adulta, e eu falava para todos os meus pacientes que aos 6 meses de idade, criança enxerga tudo, o olho já está retinho, não tem esse negócio de criança com 3 meses entortando o olho, muitos menos com 6. E aí eu vi que minha bebê não enxergava, ou não enxergava o tanto quanto eu queria, ainda tinha uns desvios de olho. Tá. Eu falei, ai meu Deus, o que é isso? Bom, aí a gente percebe que o prematuro tem esse desenvolvimento um pouco mais lento dentro do desenvolvimento global dele, né? Mas não tem isso de que o bebê não enxerga, não tem isso que o estrabismo é normal. O estrabismo, quanto mais precoce, mais severo ele é. Quanto mais precoce, mais indicativo de que tem algo errado. Porque o estrabismo normal, motor, ele vai aparecer depois dos 6 meses, depois dos 9 meses de idade. O estrabismo por ambliopia, o estrabismo por hipermetropia, ele não aparece logo ao nascimento. Então, aquele estrabismo muito precoce tem que ser rapidamente investigado. De 2 a 7 anos, a gente tem um novo pico de desenvolvimento, um crescimento um pouco mais lento do olho, das estruturas oculares e do sistema nervoso central. Dos 7 aos 12 anos, continua ainda um desenvolvimento visual a nível intracerebral, a nível do sistema nervoso central. Tanto é que o uso de oclusores, o tratamento oclusivo, o uso do tampão, ele ainda funciona nas crianças maiores de 7 anos. Se não tivesse mais desenvolvimento visual do sistema nervoso central, não adiantaria mais usar um tampão depois dos 7 anos. Mas funciona, então a gente sabe que ainda existe esse desenvolvimento visual, eu ainda posso reverter alguns casos de ambliopia. E através das pesquisas em ambliopia, chegou-se também a uma resposta de desenvolvimento visual até os 18 anos de idade. Então, hoje, quando o paciente fala, ai, doutora, com 5 anos, minha criança vai parar de usar tampão? Eu falei, só se chegar no 100%, senão a gente vai insistir até quando? Até os 12? Não, eu posso insistir ainda até os 18, que eu posso ter
algum resultado visual, né? Próximo. E, por coincidência, né, como eu falei com a Valéria, esse mês de outubro, é o mês da visão mundial, é o mês da criança, e então, justamente, a gente teve essa campanha latino-americana de prevenção de ambliopia. É uma campanha de alerta para o desenvolvimento visual infantil, uma campanha latino-americana, ela é feita em 20 países ao mesmo tempo, em outubro, em 20 países da América Latina e Espanha, que se uniu a essa campanha, que é realizada há 23 anos, e no Brasil somente há 2 anos. Esse é o segundo ano que a gente tem a campanha, e eu venho sendo a coordenadora desde o ano passado, e convidei os colegas, os oftalmopediatras, com alguns bem entusiasmados que estão me ajudando. Aí no Rio eu tenho o doutor Ian Cury, que me ajudou na campanha, o ano passado, esse ano também, e é uma campanha de conscientização, de orientação educativa, para ser colocada em mídia do vizinho, do prédio, da família, dos pais, dos avós, mídia dos primos, mídia da escola, e na mídia televisiva, se possível, Instagram. Então, foi uma campanha assim que a gente colocou em várias mídias. Pode passar o próximo. E vários colegas, então eu, como coordenadora Brasil, eu consegui o apoio de vários colegas em vários estados do Brasil, que são os delegados da campanha, e foram feitas triagens em vários lugares do Brasil, de crianças, triagens de acuidade visual, porque esta campanha, diferente da campanha do olhinho, que é o teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho, é a campanha que visa detectar ou alertar para o desenvolvimento visual. Eu tenho que fazer medidas de acuidade visual. Então, as triagens foram feitas em crianças de 4 a 7 anos, na maioria dos estados. Alguns estados fizeram triagens em escolas, e aí pegaram as crianças, conseguiram fazer, tiveram um grupo bom de colaboradores e conseguiram fazer a campanha nas crianças de 4 até 15 anos de idade, para detectar o número de crianças com ambliopia, tanto unilateral como bilateral. Então, foram detectadas crianças, principalmente com miopia, que não estavam corrigidas, crianças com hipermetropia, crianças com estrabismo e que estavam com amblíopes, e crianças com catarata ou toxoplasmose, que tinham cicatrizes em retina, né? Cicatriz em mácula. E aí a gente consegue definir mais ou menos, ou detectar, porque de 5 a 10% dessa população infantil vai ter alguma alteração visual. Então, aí, próximo slide, a importância da gente fazer esse alerta para que os pais levem as crianças para fazer pelo menos um teste de acuidade visual. Isso nas crianças que algumas escolas já fazem o teste na escola. Então, nas escolas que não estão fazendo o teste de acuidade visual, que elas busquem o centro de saúde, o oftalmologista da família, ou até o pediatra, que o pediatra faz ou tem formação para fazer o teste de acuidade visual. Próximo. Porque se detectar a tempo, né, como a gente falou, antes dos 7 anos, eu consigo fazer muito bem o tratamento oclusivo e recuperar a visão daquela criança, porque essa criança vai precisar, em inúmeras profissões, né, quando chegar na idade adulta, da visão binocular também. Agora, o que está acontecendo no desenvolvimento visual infantil? A gente, não só aqui, né, no Brasil, principalmente na Ásia, nos países mais desenvolvidos, o uso do celular, o uso de telas. Então, esse uso de telas está fazendo um boom, um aumento expressivo no número de crianças com miopia. Então, o que eles estão chamando de uma epidemia de miopia, né? E que se intensificou após o Covid, porque muita coisa virou online. As crianças aqui de várias escolas tiveram, por quase 2 anos,
afastada das escolas, pessoalmente, só com aulas online. As telas estão cada vez mais acessíveis, os celulares mais acessíveis, então está por esse aumento de utilização de visão de perto, as crianças estão ficando cada vez mais míopes. E a gente sabe que isso gera inúmeras consequências. Primeiro, a diminuição da visão para longe. Segundo, a necessidade do uso de óculos. Então, aí é um gasto para a família, é um gasto para o Estado. Terceiro, falta de atenção na escola. Não consegue ver a lousa, acaba perdendo o ano escolar. Então, aí tem uma diminuição, talvez, do potencial intelectual dessa criança. Agora, aqui tivemos uma reportagem essa semana em que os adultos que não tiveram sua visão corrigida durante a infância, na vida profissional deles, são adultos que profissionalmente recebem menor salário do que um adulto que não teve necessidades visuais. E quinto ainda, a miopia, a gente sabe tudo que ela pode provocar. Se a criança tiver um desenvolvimento de uma miopia, de uma alta miopia, as alterações vasculares de retina, as alterações maculares, até glaucoma e principalmente descolamentos de retina, perda visual, e a gente tenta então evitar, né, que esse desenvolvimento da miopia seja assim epidêmico. Próximo. Vamos ver o próximo. Isso. Então, principalmente ver tela no escuro, algumas orientações que têm que ser dadas para as famílias. Número de horas de tela que tem que ser reduzido, não ver telas no escuro. As escolas também, agora elas ficam na dúvida, eu vou fazer uma escola que tudo é no computador, ou vou ter que tirar os computadores da escola, celulares têm que ser proibidos na escola ou não. Só que na vida real, cada vez mais a gente usa o celular para tudo, quase que nem o celular é o nosso computador. Então, a utilização da visão de perto está cada vez maior. Só que a tecnologia, ela segue assim, ela está cada vez mais compacta, né? Então, será que não é bom ser míope? De repente é bom ser míope, porque eu não vou precisar mais de tanta visão para longe, eu vou precisar da visão para perto. Então, de repente é melhor eu ser míope, porque para perto eu não vou precisar daí de um óculos. Eu vou ter uma lupa, né? Um aumento óptico para ver de perto. Qual é essa solução? Qual é essa resposta, né? Próximo. Mas devido às alterações anatômicas que uma alta miopia pode gerar, então a gente ainda continua orientando e tentando fazer o possível para que a criança não se torne automíope, ou que a gente consiga barrar, né, a progressão da miopia nas crianças. Aqui, olha, eles colocam que a alta miopia no Brasil atinge 6 milhões de pessoas. Eu achei bastante alto esse número, mas, enfim, foi colocado aqui. E, então, é um número bastante sério, né? Numa automiopia, a gente sabe que é severa. É severa para você fazer uma cirurgia de catarata, você vai ter mais complicações no futuro e tudo isso. Só que no dia a dia, o que a gente vê? A criançada continua em cima das telas. Como eu falei, no meu consultório, eu começo a examinar o bebê começa a ficar irritado, começa a espernear, a primeira coisa que os pais fazem é pegar, não, doutora, peraí que eu vou pôr aqui o celular para ele, e ele para. E realmente, eles colocam o celular, aí tem a galinha pintadinha, tem os cachorrinhos, tem não sei o quê, e na hora a criança para. É hipnotizante. Então, se a criança parou na hora, não é porque o pai mostrou só naquele momento, é para a criança já viu esse vídeo antes, já tem visto periodicamente, já está acostumada com aquele vídeo, a hora que ela viu o videozinho, ela parou. Então, é a tal da babá eletrônica. Então, eu percebo que eles, não é só no momento que eles estão lá comigo, que foi a primeira vez que o bebê foi
estimulado com o celular. Não, ele está sendo estimulado com o celular em muitos momentos da vida diária. Eu vejo alguns bebês que eles só mamam ou só comem com o celular na frente. Próximo. Isso porque é proibido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, o uso de telas em menores de 2 anos de idade. Mas, na realidade, não é isso que a gente está vendo. E na criança pré-escolar, na criança escolar, que já está na escola, quais são os sintomas que a gente tem visto? Então, no seu consultório oftalmológico, a criança vem com sinais e sintomas de olho seco. Olha, meu filho está piscando muito, está precisando de grau. Às vezes nem é grau, é o olho seco do uso excessivo de telas. Ardor ocular, sensação de corpo estranho. Ai, está coçando muito o olho. Lacrimeja, olho vermelho. Muitas crianças agora estão tendo que usar lubrificante ocular. Próximo. E quais os outros sinais que vêm cada vez mais acompanhados com o uso excessivo de telas? O estrabismo. O estrabismo está aumentando muito devido às altas, ao número excessivo de horas que a criança fica forçando aquela visão para perto com pixels, né? A gente não via isso quando era com livro. Criança que lia livros e tal, não tinha isso. E agora, com as telas, tem um aumento de estrabismo. Aumento da miopia, como a gente falou até agora, vários casos de espasmo de acomodação do olho seco e até torcicolos, outras alterações que vêm surgindo. Próximo. Então, vamos tomar as ações preventivas, né, para diminuir a progressão da miopia, para diminuir até a incidência ou a progressão da miopia. Como eu falei desde o início, são ações para promover a saúde ocular, né? Então, em primeiro lugar, diminuir o tempo de telas, né? Tentar diminuir, menor de 2 anos, evitar a qualquer custo. Eu colocaria até os 3 anos, mas é bastante difícil, a gente vê que na realidade é bastante difícil. E a partir dos 3 anos, no máximo, até os 6 anos, no máximo 2 horas por dia. Aumentar a exposição ao sol. As crianças têm que fazer atividades ao ar livre. Está sendo provado, isso foi provado na Austrália, nos Estados Unidos também, que quanto mais atividades ao ar livre, parece que esse contato com a luz real, a luz solar, diminui a progressão da miopia, a incidência e a progressão da miopia. E fazer as campanhas de atividade, né? As campanhas de conscientização para os pais e professores. Próximo. E aí a gente já viu essas fotos, né, até de um controle excessivo, principalmente para os asiáticos, que eles têm um número maior, que aí são vários fatores que se unem, né, que se multiplicam, que é o fator genético também dos asiáticos, que eles têm mais miopia, né? E fator de que eles ficam muitas horas na escola, que eles ficam muitas horas em telas, então aí tem essas medidas que vinham sendo tomadas, salas mais amplas, salas com janelas em toda a sua extensão, para maior luminosidade natural, e algumas outras medidas até excessivas para que a criança não fique tantas horas em atividade tão próxima, e menor atividade em telas. Próximo. Então, assim, estou tentando colocar o que está ocorrendo na nossa vida, né, no dia a dia, o que mudou aí no desenvolvimento visual das crianças, o que vai mudar ainda nesses próximos anos, desses bebês que já estamos sendo expostos a telas, né, a gente não sabe, e as outras alternativas que a gente tem. Hoje em dia, a gente sabe que tem alternativa medicamentosa para diminuir a progressão da miopia, que é a atropina em algumas diluições, vários trabalhos já sobre isso. Tenho usado em alguns casos especiais, em alguns casos de pacientes meus, inclusive em casos de pacientes meus que eu acompanho pós-cirurgia de catarata congênita. A gente sabe que hoje a gente tem vários tipos de lentes com tecnologia avançada que determinam uma diminuição na progressão da miopia,
principalmente uma diminuição no aumento de diâmetro axial do olho, para evitar descolamento de retina, afinamento retiniano, maculopatias secundárias à alta miopia, e também os tratamentos com ortoceratologia. Próximo. Então, só lembrando novamente, jogando para o meu lado, a opacidade do cristalino num período de crítico de privação, que ele tem essa em cataratas densas, opacidades densas em cristalino, no período crítico de privação visual, quando a criança já nasceu com a catarata, ele pode ter essa perda visual severa e tem que ter um diagnóstico precoce e tratamento precoce para conseguir recuperar a visão. Próximo. Eu acho que era isso que eu tinha assim, para falar em modos gerais sobre o desenvolvimento visual. E agora a gente pode abrir para qualquer discussão que vocês queiram colocar. Márcia, sensacional aí a sua abordagem. Você, como sempre, sabe tudo. Só agradecer aí tanta disponibilidade. E enquanto eu estou aguardando aqui algum colega fazer alguma colocação, algumas questões que eu queria chamar a atenção, que há pouco tempo, numa aula do dia a dia do consultório, que é uma aula bem interessante da SPO, a doutora Juliana Rosa, falando sobre miopia e controle de miopia, falou que agora não dá para acompanhar só com refração, você tem que pedir ecobiometria para ir acompanhando o paciente com ecobiometria. Então, eu queria saber se você faz isso também, tá? E depois eu queria que você falasse um pouquinho se você tem experiência em fazer tratamento combinado, assim, a atropina com ortoceratologia, isso em paciente pré-míope, entendendo que pré-míope é o paciente que tem uma hipermetropia menor do que a gente consideraria para a faixa etária. E se você também tem experiência com esses tratamentos combinados de atropina com lentes, tipo essa Mil Smart. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, tá? Tá. Respondendo sua primeira pergunta, excelente, sobre a necessidade da biometria. Eu estou fazendo um acompanhamento de uma criança que está desenvolvendo uma miopia, ou mesmo se eu já vi que essa criança está progredindo na miopia e já está em tratamento, nos dois casos, tanto na criança míope que ainda não iniciou o tratamento, como na criança míope que já iniciou o tratamento com alguma dessas modalidades, a biometria é essencial. Por quê? Eu quero evitar o desenvolvimento da miopia. Qual é por que eu quero evitar? Para evitar as consequências de uma miopia alta, de uma doença míope no olho. A doença míope no olho, ela é decorrente do aumento axial do olho. Eu posso ter o descolamento de retina, o afinamento retiniano, afinamento de mácula, a neovascularização pelo aumento axial. O que está ocorrendo? A criança vai lá, usa atropina, ou usa o óculos com a tecnologia para evitar a progressão. Ela tinha 4 graus. Nossa, ela manteve, já passou um ano, continuou com 4 graus. O óculos está funcionando, aquele óculos manteve o grau dela, a família fica feliz, satisfeita, o médico fica satisfeito. Só que o que aconteceu? Aconteceu uma mudança no cristalino, ou aconteceu uma mudança na córnea, principalmente a ortoceratologia, você mudou a córnea, alterou a córnea, alterou a refração, ela manteve aquele grau não aumentou. Só que a hora que você faz, então são mecanismos ópticos compensatórios. O globo continuou crescendo, mas foi compensado. A refração, a parte óptica, foi compensada, ou pelo achatamento da córnea, ou pelo aumento de água na córnea, ou pela mudança em cristalino, que manteve o grau. Só que aí você não está prevenindo a doença do olho míope, porque o olho continuou crescendo. E você, se não fez a biometria, você não vai chegar nesse diagnóstico. A biometria, para mim, é essencial.
nos casos que hoje em dia a gente está avaliando progressão de miopia ou validação do tratamento da miopia através de qualquer uma dessas modalidades, tanto do colírio, como do óculos, como das lentes, como da ortoceratologia, tem que haver a biometria. E, inclusive, quando um outro exame, quando a gente vê que realmente está estabilizando, fazer o controle da ceratometria, ter o controle da ceratometria, porque estabilizou e você não percebeu que era a córnea que tinha aplanado ou a córnea que tinha aumentado, o que aconteceu também na ceratometria, porque o olho é um sistema óptico, se eu estou avaliando esse resultado refracional, eu tenho que avaliar todo o sistema óptico, o que está ocorrendo nesse olho, certo? Principalmente, até tem outra dica na biometria, principalmente o segmento posterior, né? Que é aí onde que aí é onde que está ocorrendo o aumento do globo. Então, às vezes, o segmento anterior mantém ou até diminui por um achatamento corneano, então ele diminui, eu diminuo o grau da miopia, ou não deixo que ele não aumenta, mas o segmento posterior continua aumentando, e aí é um perigo. Esse é o que a Você gente quer. pediria a biometria com algum intervalo, vamos dizer, já regular para ir acompanhando ou só sente a cada paciente? Ou você já tem um protocolo, ó, a cada de tanto em tanto pede uma biometria de controle? Pois é, Valéria, essa também é interessante. Aí a gente tem que ter um protocolo, né, uma tabela, porque isso que você perguntou vai variar de idade para idade e vai variar conforme o grau. Então, em graus pequenos, eu não tenho que estar repetindo se o grau diminuiu, aumentou só 0,25 no ano, então tem todo um protocolo. Mas o que eu tenho feito, em média, é nos primeiros 2 anos de acompanhamento da criança, eu faço a cada 6 meses. Depois disso, aí eu vi essa criança já estabilizou, não vou precisar a cada 6 meses, vamos fazer a cada um ano, ou a criança está numa fase, já tem mais de 12, está com mais de 12 anos, e aí está tendo aquele esporão, aquele crescimento rápido. Então, puxa, aqui é melhor eu fazer de 6 em 6 meses de novo, que é onde a miopia pode aumentar muito rapidamente. Então, é meio que customizada, você vai ter que achar qual é o paciente que necessita mais. Mas a gente está, sim, desenvolvendo tabelas para ter para ter um protocolo um pouco mais fixo, porque isso vai gerar outras indagações, tanto de convênios como do sistema de saúde. E esses tratamentos combinados, atropina com ortoceratologia ou com lente, e depois aproveitando já a atropina, você começa com que concentração e tem parece que uma tabelinha, né, de 5 a 8 anos, mais de 8 anos, é uma tabela, eu acho que é da sociedade da Sobleck, da Sociedade de Pediatria, não é isso? Uma coisa assim? Isso, eu falei, a gente está propondo, né, está elaborando essas tabelas para ter um guia, né? E eu acho bem interessante. A gente realmente inicia com 001, né? Nos casos, na maioria dos casos, e aí, se não tem resposta ou se a progressão continua muito rápida, a gente vai aumentando a porcentagem. E aí você colocou aquele caso do pré-míope, né? A gente viu também esse mês, por exemplo, um caso em que uma criança de 5 anos chegou no consultório com -2. Então, a mãe percebeu que a criança estava aproximando, fazendo alguma coisa diferente, trouxe e tinha -2. Essa criança não tem -2, ela tem -3,5 de aumento. Por que -3,5? Porque com 5 anos era para ela estar com mais 1,5 de hipermetropia. E ela está com -2, -2 e 1,5, que era o que ela devia ter sob esclopegia feito. Aí a introdução
Está travando. Então, ela já progrediu, ela já chegou com menos 2 de miopia, ela já veio progredida, então eu já tenho que iniciar numa primeira consulta, já tenho que discutir com a família para iniciar algum tipo de tratamento, ou medicamentoso, ou nas novas tecnologias com lentes oftálmicas, né? Numa primeira intervenção, normalmente eu começo ou com um ou com o outro, eu já não começo, é raro a gente ter que começar simultâneo, mas com o evoluir de cada caso, os tratamentos simultâneos têm sim tido bons resultados, né? Então, aí a criança começa com um tratamento, depois acaba fazendo simultâneo, medicamentoso, mais lente, medicamentoso, mais ortoceratologia também. E depois de uma fase em que a criança já começa a ter uma estabilização, uma estabilidade no desenvolvimento da miopia, aos poucos também a gente ainda não tem assim um protocolo de como fazer a retirada. Então, isso também está sendo estudado. Então, eu estou com a lente com o medicamento. Eu diminuo a porcentagem do medicamento, ou tiro o medicamento e deixo com a lente, ou tiro a lente e deixo com o medicamento. Então, essa retirada também tem que ser analisada, tanto a introdução simultânea como a retirada depois de uma estabilização desses métodos. Tá certo. Só para afirmar essa questão do uso das telas, porque eu não sabia que a Sociedade de Pediatria proíbe telas até crianças até 2 anos de idade. Então, eu queria que você me falasse, a partir de 2 anos, é dado, vamos dizer, uma autorização ao uso de tela por quanto tempo, ou com intervalo de quanto tempo? Já existe esse critério? Então, a partir de 3 anos, pode ser 2 horas até os 6, dos 6 aos 12, 3 horas. Existe, a Sociedade Americana de Pediatria já coloca isso, tanto num primeiro momento, a Sociedade de Pediatria, não de oftalmologia pediátrica, de pediatria colocou isso pelos danos psicológicos e de neuropsicodesenvolvimento da criança, isso sem saber da miopia. Aí depois entrou as sociedades mundiais de oftalmologia e de oftalmopediatria, associando o uso de telas à miopia. Então, também, daí as sociedades de oftalmopediatria também introduziram os protocolos e normas para retirada do uso de telas em crianças pequenas. Aqui tem uma pergunta no chat da doutora Marian Rachid. Eu vou diminuir aqui a pergunta dela para ser mais objetiva. Existe alguma tabela do crescimento axial por idade esperado para ser normal ou anormal? Você ouviu? Existe. Não, pode repetir, por favor. Eu vou. Aqui ela falou sobre comprimento axial. é, se, Foi falado por quanto é por tempo, se o crescimento do comprimento axial é preocupante. Existe alguma tabela do crescimento axial por idade esperado para ser normal ou anormal? Existe, sim, existe uma tabela e existe uma curva, né, de crescimento de São Paulese, a curva de crescimento axial, né? E aí a gente mede no biômetro e coloca na curva para ver onde que a criança está nessa curva de normalidade. Inclusive, a minha tese de doutorado foi a que eu ganhei o prêmio Varilux aí no Rio, que foi sensacional. Foi sobre isso, foi sobre o crescimento axial no olho da criança, em que eu comparei o olho da criança, e o olho da criança com catarata. O crescimento, se existiam alterações de crescimento axial, né? E sim, a gente usa várias tabelas, as tabelas, né, de crescimento axial para ter essa comparação. Outra pergunta, Márcia, do doutor Antônio Dantas. Doutora Márcia, boa noite. Em relação à atropina, você acha viável manipular no consultório a atropina
com colírio lubrificante para diminuir o custo para os pacientes, ou você usa apenas a atropina da farmácia de manipulação? Aí é um assunto delicado, né? No início, quando a gente começou a usar, a gente fazia no consultório. Não conta para ninguém, mas a gente fazia no consultório. Diluía com o lubrificante, né? Mas aí vem a ANS, vem as associações de medicina, de saúde, e proibiram. Então, atualmente, a gente pede para as farmácias de manipulação. Inclusive, e não é só aqui, lá nos Estados Unidos, eles publicaram agora um trabalho dizendo que a atropina 001 não funcionava. E aí, uma das indagações do trabalho era, mas você tem certeza que na diluição que foi feita lá em laboratório, nos laboratórios de manipulação, é, foi testada, a porcentagem era aquela mesma? Então, mesmo lá nas diluições que são feitas em laboratórios, eles duvidam se a concentração está correta ou não. Mas aqui a gente tem oftalmos, a gente confia bastante nas formulações, e eu vejo o seguinte: nos meus pacientes de olho claro, eles queixam, algumas das crianças chegam a queixar da fotofobia, tá, o olho claro ele dilata, chega a dilatar com 001. Já tive um caso que eu tive que suspender até o uso da atropina 0,01% por fotofobia e baixa visual de perto. Bom, eu acho que por enquanto eu não tenho mais perguntas. Realmente é um assunto assim importantíssimo. Eu andei lendo um pouquinho agora para a sua aula e fiquei assustada com as projeções. Em 2050, a princípio, a projeção é de 5 bilhões de pessoas míopes no mundo, sendo que 1 bilhão delas miopia patológica. E é um custo absurdo, é um impacto social incrível. O custo global disso é 269 bilhões de dólares por ano. Então, realmente é uma situação que realmente tem que ser muito bem conduzida e alerta, porque o oftalmologista geral, a gente, por exemplo, não atende, às vezes, criança, mas chega criança ou de 7 anos para frente, ou então acompanhando os pais, você já pode dar alguma orientação e não deixar a coisa correr frouxo, né? Então, acho importantíssimo fazer esses alertas todos, essas campanhas que você brilhantemente está aí liderando e, enfim, só agradecer aí todo esse trabalho árduo que você vem enfrentando aí nessa campanha de prevenção da miopia, do desenvolvimento visual da criança. O Almir teve que se ausentar porque está entrando em outra live, mas já deixou aí um abraço enorme para você com a sua espetacular aula. E agora você já levou mais o sarrafo para a nossa próxima sessão, que deve ser no final de novembro, e provavelmente será a nossa última sessão do ano, porque a gente também vai dar umas férias aí para todo mundo nos períodos de festa e retomando só provavelmente em março do ano que vem. Mas então, só agradecer a sua disponibilidade, enfim, a sua condição de dar para a gente tanta sabedoria e tanta experiência. Gratidão, Márcia, pela sua participação. Esperando contar com você em outras condições, em outras sessões no futuro, tá bom? Tá bom, a gente se vê então. Obrigada, Tá, obrigada. muito obrigada. Boa noite a todos os colegas que estavam conosco até agora. Doutor Luciano Gonçalves teve que também se ausentar e mandou um abraço enorme para você, me mandou mensagem, o Ian Cury também. Mas, enfim, pessoas que foram citadas e que com certeza são expoentes aí, que dão suporte para a gente e que merecem, enfim, todas as homenagens também, justas homenagens. Então, boa noite a todos, obrigada por mais uma sessão. E até a próxima. Um beijo grande, Márcia. Beijo, obrigada, viu? Até logo. Tchau, tchau, gente. Boa noite.